Eu tinha 67 anos quando bateram na minha porta às 6 da manhã, e até hoje, quando lembro daquele som, minhas mãos esfriam. Não eram batidas de vizinho. Não eram batidas de quem traz pão ou jornal. Eram batidas de autoridade. Batidas de quem já decidiu, antes de você abrir, que você não tem mais o direito de dormir na sua própria cama. Eu morava em Puebla, no centro do México, naquele inverno seco em que o frio da manhã entra pelos ossos antes mesmo de o sol nascer. Puebla é uma cidade que fica lá no alto, mais de 2.000 metros acima do nível do mar, encostada em dois vulcões enormes, o Popocatépetl e o Iztaccíhuatl, que de manhã aparecem cobertos de neve no horizonte como dois velhos guardiões. De dia, o sol é generoso, mas de madrugada, no mês de novembro, o chão da casa parece uma laje de gelo embaixo dos pés descalços. E foi descalça, com o frio subindo pela sola do pé, que eu fui até a porta naquela manhã que dividiu a minha vida em duas. Meu nome é Carmen Salazar. Fui professora durante 35 anos. Maestra, como dizem aqui, com todo o respeito que essa palavra carrega no México. E naquela manhã, depois de uma vida inteira ensinando gente a ler, a pensar e a não baixar a cabeça diante da injustiça, eu fui obrigada a engolir a maior injustiça da minha vida na porta da minha própria casa. Levantei da cama de um salto, o coração já disparado. Por um segundo, não soube nem que dia era. Vi a luz cinzenta entrando pelas frestas da cortina. Vi o relógio em cima do criado mudo marcando 6:07 da manhã e senti meus joelhos reclamarem. Aos 67, o corpo cobra cada movimento da manhã com juros. Vesti o roupão por cima da camisola, prendi o cabelo grisalho com a mão e fui até a porta com aquele cuidado que a gente aprende quando mora sozinha. Aquele cuidado de quem sabe que qualquer barulho estranho, naquela hora, pode ser qualquer coisa. O cheiro do café que eu ainda não tinha feito pairava no ar como uma ausência. A minha garganta estava apertada, como se eu tivesse engolido algodão durante a noite. Olhei pelo olho mágico. Um homem de uniforme bege, com um colete escuro, segurava uma prancheta cheia de papéis. Atrás dele, parada no meio-fio com os faróis apagados, como se tivesse decidido não acordar a rua inteira, estava uma patrulha. Minhas mãos tremeram. Respirei fundo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pensei em Joaquim, meu marido, que tinha partido havia 3 anos. O que está acontecendo, meu amor? Perguntei baixinho para o silêncio da casa, como se ele pudesse responder. Abri a porta com a corrente ainda presa. Senhora Carmen Salazar? O homem tinha uma voz calma, profissional, mas firme. Sou eu. Ele olhou para a prancheta. Sou o actuário judicial, o oficial de diligências do juizado civil. Tenho aqui uma ordem de lançamento, um mandado de desocupação. Deixa eu te explicar uma coisa, porque isso muda o peso de tudo o que vem depois. No México, quando mandam você sair de um imóvel à força, o nome disso é lançamento. É a desocupação executada por um oficial do juizado, às vezes com a polícia junto e quase sempre de manhã cedo, no horário em que a pessoa está mais frágil e menos preparada para reagir. No Brasil, a gente conhece isso como mandado de despejo ou reintegração de posse. Aqui é diferente no nome e no jeito, mas a dor de ouvir aquilo na porta de casa é exatamente a mesma em qualquer lugar do mundo. As palavras entraram nos meus ouvidos, mas não fizeram sentido. Desocupação de quê? Aquela casa era minha e de Joaquim, e agora, com ele embaixo da terra, havia 3 anos, só minha. Então eu vi. Do outro lado da rua de paralelepípedos, parados perto do poste, estavam meu filho Maurício e a esposa dele, a Karina Beltrán, imóveis como 2 espectadores de um acidente que eles mesmos tinham planejado. A Karina tinha os braços cruzados e aquele sorriso que eu já conhecia bem demais, o sorriso de quem acha que já ganhou, e o celular na mão, filmando como se a minha humilhação fosse um espetáculo que merecesse plateia. Você devia ter feito o que a família pediu, Dona Carmen. A voz dela atravessou a rua como veneno embrulhado em papel de presente. Maurício completou, a voz plana como uma sentença que ele tinha decorado. Você tem que sair da casa hoje, mãe. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Então vai fazendo as malas. Por um segundo, só um segundo, eu vi outra coisa.
Vi Maurício com 8 anos correndo por aquele mesmo jardim com uma joaninha na palma da mão. Mamãe, olha o que eu achei! Os olhos dele brilhando de descoberta, a falha no dente da frente, o menino que eu amei mais do que tudo neste mundo. O contraste com o homem frio do outro lado da rua foi brutal demais para o meu peito naquela hora. Voltei ao presente. Olhei para o oficial. O senhor pode me mostrar quem entrou com o pedido? Ele verificou a primeira linha do documento e a expressão dele mudou. Algo passou pelo rosto daquele homem. Não era choque, não era pena, era reconhecimento. Como se ele tivesse acabado de perceber que o vilão da história estava ali, à vista de todo mundo, parado na calçada da frente, filmando. Ele abaixou a voz, quase com pudor. Senhora, o requerente é Maurício Salazar, seu filho. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas não caí. Professora com 35 anos de sala de aula aprende a não desmoronar em público. A gente aprende a segurar o rosto mesmo quando por dentro está tudo desabando, porque na frente de 40 adolescentes você não pode chorar. Toquei a minha aliança, aquele gesto automático que eu faço desde que Joaquim se foi. O metal ainda guarda o calor da minha pele, mesmo depois de tanto tempo. Maurício atravessou a rua e se aproximou. Falou baixo com o oficial, como se eu não pudesse ouvir. Mas eu ouvi cada palavra. Ela anda confusa. Às vezes inventa coisas. É a idade. O senhor sabe como é. A gente só está tentando ajudar. Cada palavra foi uma facada limpa. Reparem nisso, porque vai ser importante mais para a frente. Ele não disse aquilo no calor da discussão. Ele disse baixo, calculado, plantando a semente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. O oficial olhou de Maurício para mim. O desconforto no rosto dele era visível. O desconforto de um homem honesto preso numa função que às vezes o obriga a ser instrumento da crueldade dos outros. Posso ver os documentos? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O oficial, claramente aliviado por ter algo concreto para fazer, virou a prancheta na minha direção. E eu li. Eu li com olhos de professora. Passei 35 anos corrigindo provas, identificando erros, pegando aluno espertinho que tentava me enganar com letra bonita e conteúdo vazio. Meus olhos sabem encontrar o que está errado. E encontraram. O primeiro documento era uma ação de desocupação por falta de pagamento, alegando que eu, Carmen, era inquilina. Inquilina na minha própria casa. O segundo era um suposto contrato de aluguel entre mim e Maurício. Um contrato que eu nunca tinha visto na vida. E o terceiro me gelou. Uma escritura de doação transferindo a casa para Maurício, lavrada em cartório, datada de 3 meses antes. 15 de agosto. Eu nunca tinha assinado nada daquilo. Meu próprio filho tinha falsificado a minha assinatura. O oficial explicou com a voz de quem já fez aquilo muitas vezes e nunca gostou de fazer. Senhora, a ordem de desocupação para hoje. A senhora tem até o meio-dia para deixar o imóvel. Meio-dia. Senti as pernas fraquejarem. Segurei no batente da porta. E por um instante vergonhoso que eu nunca admiti para ninguém até hoje, eu considerei simplesmente fazer as malas e ir embora. Mas para onde? Aquela casa era tudo o que me restava de Joaquim. As paredes onde a gente criou o nosso filho, o jardim onde plantamos uma jacarandá juntos no primeiro ano de casados, o quarto onde ele dormiu pela última vez, tranquilo, sem saber que não ia mais acordar. Karina gritou de novo, e dessa vez a voz dela pingava satisfação. Não complica, dona Carmen. Aceita que perdeu. Faz as malas com dignidade. E depois, mais baixo, mais alto o suficiente para eu ouvir. Velho ocupa espaço. A gente só está organizando as coisas. Dignidade. A palavra acendeu alguma coisa dentro de mim. Eu passei a vida inteira ensinando crianças sobre dignidade, sobre não se curvar diante da injustiça, sobre levantar a cabeça mesmo quando o mundo inteiro quer que você abaixe. E aquela mulher, com a bolsa de grife pendurada no braço às 6 da manhã, vinha me falar de dignidade. Olhei para o oficial. Posso fotografar esses documentos? Ele assentiu, quase aliviado. Pode, senhora. Peguei meu celular com as mãos ainda tremendo, mas fotografei cada página. O número do processo,
o selo do juizado, a linha da assinatura falsificada, o tal contrato de aluguel que eu nunca tinha visto. Fotografei tudo. E foi então que eu ouvi uma voz conhecida vindo da calçada. Carmen, que está passando aqui? Era a Dona Remédios Aguirre. Minha vizinha havia 40 anos, viúva como eu, 72 anos, cabelo branco preso num coque frouxo, chinelos e um chale de lã jogado por cima da camisola. Ela tinha visto o movimento da janela e veio correndo, ou correndo do jeito que a gente corre na nossa idade, que é mais uma pressa decidida do que uma corrida. Carina respondeu com aquele tom adocicado que ela disfarça tão mal. Assunto de família, Dona Remédios. A Remédios nem olhou para ela. Veio direto até mim. Passou por cima da cerquinha baixa do jardim com uma agilidade que me surpreendeu e colocou a mão no meu ombro. Família? Eu vi essa família crescer nesta rua. Eu sei muito bem o que é família aqui. Ela olhou para Maurício com um desprezo que não fez questão nenhuma de esconder. Seu pai deve estar se revirando no túmulo, muchacho. Maurício desviou o olhar. Por um segundo, só um segundo, eu vi alguma coisa no rosto dele que parecia vergonha, mas sumiu rápido, como sol de inverno. Carina respondeu por ele, porque a Carina sempre respondia por ele. O Joaquim deixou as coisas mal resolvidas, a gente só está corrigindo. A Remédios se virou para mim, e a mão dela apertou o meu ombro. O que eles fizeram, Carmen? E aí, pela primeira vez desde que eu tinha acordado, a minha voz quebrou. Dizem que a casa é do Maurício, que eu sou inquilina, que eu tenho que sair até o meio-dia. A Remédios olhou de mim para os papéis, depois para os dois do outro lado da rua. Não sai dessa casa, ela disse baixo, mas firme como pedra. Você me ouviu, Carmen? Não sai. E aí ela chegou mais perto e sussurrou uma coisa que eu não entendi direito naquele momento, mas que guardei. Eu guardo muita coisa dessa sua nora. Coisa que ela mesma postou. Sempre desconfiei dela. Se precisar, eu tenho. Eu não entendi. Mas guardei. O oficial pigarreou, sem graça. Senhora, eu preciso informar que esse mandado autoriza a desocupação no mesmo dia. Sem uma ordem judicial que suspenda, eu sou obrigado a executar até o meio-dia. E se eu conseguir suspender? Perguntei. Se a senhora conseguir uma ordem suspendendo a execução, a senhora me liga neste número. Ele tirou um cartão do bolso e escreveu algo no verso. Central de Mandados. A senhora pede para falar com o setor civil e informa o número do processo. Eles me orientam a não executar. Peguei o cartão. As mãos ainda tremiam, mas a minha cabeça já estava começando a funcionar de novo. Meu pai sempre dizia que eu tinha sangue de gelo na hora da crise. Talvez fosse verdade. Ou talvez fosse só o treino de décadas apartando briga de adolescente no corredor da escola. Obrigada, eu disse ao oficial. E falei de coração, porque ele era a única pessoa decente daquela cena. Maurício gritou do outro lado da rua. Não adianta, mãe. Está tudo legal. Você perdeu. Eu olhei para ele. Para o homem que eu carreguei na barriga, que amamentei de madrugada, que ensinei a andar, a falar, a ler as primeiras palavras apontando para as letras de um livro de figuras. E falei só uma frase. Se está tudo tão legal, Maurício, por que você está gritando? Ele não respondeu. A Carina puxou o braço dele e disse alguma coisa baixinho. Os dois foram para o carro, uma caminhonete preta novinha que eu sabia muito bem que estava sendo paga em 60 prestações, dessas em que a pessoa é dona do retrovisor e o banco é dono do resto, e ficaram lá dentro, esperando. Esperando me ver fazer as malas. Esperando me ver derrotada na calçada com uma mala velha na mão. Eu entrei em casa sem dar a eles aquele prazer. Fechei a porta, tranquei, encostei a testa na madeira fria e respirei. A Remédios entrou comigo. O que você precisa? Ela perguntou. De um advogado, eu disse. E de provas de que esta casa é minha. Fui até o escritório de Joaquim. O cômodo que eu mantive exatamente como ele deixou. Os livros empoeirados, o cheiro fraco de tabaco de cachimbo que insiste em ficar nas cortinas mesmo depois de 3 anos, a foto do nosso casamento na estante, e enquanto eu abria a gaveta, me veio a memória, daquelas que chegam inteiras de uma vez. Uma semana antes de morrer, Joaquim estava ali, naquela mesma cadeira, organizando papéis. Eu perguntei o que ele estava fazendo. Ele respondeu, sem levantar os olhos, deixando tudo em ordem, Carmencita, para você nunca ter problema.
Eu ri e disse que ele era exagerado. Ele não riu de volta. Olhou para mim de um jeito que eu nunca esqueci e disse: Promete que vai guardar esses documentos? Promete que não vai deixar ninguém tirar o que é seu? Eu prometi, sem entender por que ele estava tão sério. Agora eu entendia. E como doía entender tarde. A pasta estava lá, exatamente onde ele deixou. Dentro, tudo organizado com a letra caprichada de engenheiro dele. A escritura original da casa, no meu nome. A certidão do registro de imóveis. O testamento lavrado em cartório, deixando tudo para mim. Os comprovantes do imposto predial dos últimos 3 anos, todos pagos por mim. A apólice de seguro da casa, no meu nome. Tudo ali, tudo guardado, como ele tinha prometido que estaria. Mas então eu pensei, os documentos deles também pareciam oficiais. Tinham selo, tinham assinatura de tabelião. Como é que eles conseguiram provar que eu assinei uma coisa que eu nunca assinei? Peguei o celular e liguei para o registro público da propriedade. Precisava confirmar uma coisa. A atendente verificou o número da matrícula do imóvel. Senhora, consta aqui uma escritura de doação, registrada há 3 meses, transferindo o imóvel para Maurício Salazar. Meu estômago afundou. Como é que isso é possível? Eu nunca assinei nada. A escritura foi lavrada na notaria número 12, com reconhecimento da assinatura por fé do notário. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Senão não dá para sentir a gravidade do que tinham feito comigo. No México, o notário público não é um funcionário qualquer de cartório. Ele tem fé pública. O que ele afirma que aconteceu, a lei presume que aconteceu de verdade. Se o notário diz que você estava presente e assinou na frente dele, isso vale quase como verdade absoluta diante da justiça. No Brasil, a gente tem o tabelião e o reconhecimento de firma, mas aqui, o peso do notário é ainda maior, porque é ele quem dá vida legal a quase tudo que envolve imóvel. Quer dizer, para a casa sair do meu nome, alguém se sentou na frente daquele notário fingindo ser eu. E o notário deu fé de que era eu. Mas eu não estava lá, eu não assinei, eu não fui. Obrigada, eu disse, e desliguei. As mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair no chão de ladrilho. Sentei na cadeira de Joaquim. A cadeira onde ele passou tantas noites lendo, trabalhando, pensando, e chorei. Chorei pela primeira vez desde que tinha acordado. Chorei de verdade, com soluço, com lágrima escorrendo, com aquela dor no peito que parece que vai partir a gente no meio. Joaquim, eu disse em voz alta para a sala vazia, para a foto dele na estante. O que eu faço? É o nosso filho, o nosso menino. Como é que ele pôde? Fiquei ali alguns minutos. Me permiti a dor, porque às vezes a gente precisa sentir para poder seguir. Depois olhei para a foto do casamento, Joaquim jovem, sorrindo, cheio de esperança, e lembrei da voz dele. Não deixe ninguém tirar o que é seu. Sequei as lágrimas com as costas da mão e levantei. Eu precisava de um advogado, mas eram 6:30 da manhã e eu não conhecia advogado nenhum em quem confiar. Os poucos que eu conhecia eram colegas de faculdade do Maurício. Não dava para confiar em nenhum deles, porque sabe-se lá de que lado estariam. Pensei em ligar para antigas colegas da escola, mas a vergonha me paralisou por um segundo. Como é que eu ia contar que o meu próprio filho estava me despejando? Como explicar isso para pessoas que viram o Maurício crescer, que foram aos aniversários dele, que me abraçaram chorando de orgulho quando ele entrou na faculdade de Direito? Aí eu olhei pela janela. A Karina estava lá fora, encostada na caminhonete, falando ao celular, rindo, provavelmente contando para alguém que a velha ia ser despejada antes do almoço, e a raiva veio. Mas veio limpa, clara, uma raiva que não turvou a minha cabeça, pelo contrário, afiou. Fui até a minha agenda telefônica. Sim, eu ainda uso agenda de papel. Hábito de professora antiga, daquelas que confiam mais na caneta do que na nuvem. Folheei procurando alguém, qualquer um. E aí, encontrei um nome. Pablo Medina. Pablo foi meu aluno em 1985, no último ano do ensino médio. Era um menino problemático, sempre metido em confusão, notas no chão, família complicada em casa. Queria largar a escola para trabalhar de ajudante de pedreiro. Eu não deixei. Segurei a mão dele um dia depois da aula, no corredor vazio, e disse:
Você é inteligente demais para desistir, e eu não vou deixar você desistir. Ele não desistiu. Se formou, fez faculdade, virou advogado. Quando Joaquim morreu, o Pablo mandou um cartão escrito à mão. Professora, se a senhora precisar de qualquer coisa mesmo, é só me ligar. Eu guardei o cartão. Nunca tinha ligado. Até aquela manhã, disquei. Eram 6h45. O telefone tocou 4 vezes. Uma voz sonolenta atendeu. Bueno? Pablo? É a professora Carmen. Carmen Salazar. Você foi meu aluno na... Professora. A voz dele mudou na hora. Acordou inteiro de uma vez. Claro que lembro. Claro. O que aconteceu? Eu contei tudo. Em frases curtas, controladas. Mas a minha voz falhou 2 vezes. Do outro lado, silêncio. Depois o Pablo falou e a voz dele estava diferente. Profissional. Indignada. Professora, isso é fraude, falsificação de documento público, fraude processual, possivelmente mais coisa. Não saia dessa casa. Estou indo agora. Pablo, eu não tenho como te pagar. A senhora não me deve nada. Ele cortou seco. A senhora me deu uma vida inteira. Estou a caminho. E desligou. Eu fiquei olhando para o telefone na minha mão, sentindo uma coisa que eu não sentia havia muito tempo. Esperança. A Remédios apareceu na porta do escritório com uma xícara fumegante. Toma, você precisa. O café estava forte e amargo, do jeito que Joaquim gostava. Quem era? Ela perguntou. Um ex-aluno. Advogado. Está vindo. A Remédios sorriu, satisfeita. Eu sempre disse que você ia colher o que plantou, Carmen. E você plantou coisa boa a vida inteira. Tomei um gole do café. Eu também plantei o Maurício, Remédios. Ela não respondeu. Não havia resposta para aquilo. Às 7h30, um carro estacionou na frente de casa. Um homem de uns 55 anos desceu, cabelo grisalho, terno vestido às pressas, gravata torta, mas com a postura de quem sabe exatamente o que está fazendo. O Pablo olhou para a casa com um brilho nos olhos. Lembranças, talvez. Do menino que ele tinha sido, da professora que não desistiu dele. Quando me viu na porta, veio rápido e me abraçou. Um abraço de verdade, não daqueles abraços educados de quem não quer se comprometer com nada. Professora Carmen, obrigada por vir. Eu vinha de qualquer jeito. Ele se afastou e olhou no meu rosto. Agora me conta tudo de novo, com detalhes, cada papel. Entramos. Sentamos na sala. A Remédios trouxe mais café. Eu mostrei as fotos dos documentos do oficial, abri a pasta com os documentos originais, contei da ligação para o registro. O Pablo analisou tudo com olhos de advogado, sobrancelha franzida, uma caneta batendo na mesa, anotações rápidas num bloquinho. Quando terminou, ele levantou os olhos. Professora, a situação é grave, mas eles cometeram erros. Que erros? Ele apontou para as fotos no celular. Primeiro, a senhora nunca foi notificada pessoalmente. Olha aqui. A citação foi feita por edital. Eles publicaram num jornal de circulação pequena, alegando que não conseguiram localizar a senhora. Tem outro detalhe que vale a pena você guardar. No México, quando não conseguem encontrar a pessoa para entregar a notificação na mão, a lei permite notificar por edital, que é uma publicação num jornal, presumindo que a pessoa ficou sabendo. Chamam de emplazamento por edictus. No Brasil, a gente tem a mesma coisa, a citação por edital. O detalhe que muda tudo é que isso só vale quando a pessoa realmente não foi encontrada. E eu morava no mesmo endereço, havia 40 anos. O meu nome estava em todas as contas de luz, de água, no imposto predial. Quer dizer, eles fingiram que não me acharam para que eu nunca soubesse do processo até o oficial bater na porta. Isso tem nome feio na justiça de qualquer país. Má-fé. Segundo, o Pablo continuou. Essa escritura de doação foi lavrada num cartório, numa notaria. E notaria guarda livro de protocolo. Guarda registro, às vezes até tem câmera de segurança na recepção. Se a senhora não estava lá no dia em que supostamente assinou, a gente consegue provar. E se o notário também estiver metido nisso? O Pablo parou. Olhou para mim com um respeito novo. Essa, professora, é exatamente a pergunta certa. Se o notário estiver metido,
A gente precisa provar onde a senhora estava no dia em que supostamente assinou. A senhora lembra a data? Olhei a foto do documento no celular. 15 de agosto. Ele anotou. Onde a senhora estava no dia 15 de agosto? Eu pensei. 15 de agosto. O que eu fiz naquele dia? Não lembrava, e senti o pânico subir pela garganta. Se eu não conseguisse lembrar, se eu não conseguisse provar, a Remédios, que estava ouvindo tudo encostada na porta da cozinha, se endireitou de repente. 15 de agosto. Carmen, foi o aniversário de 90 anos da Dona Esperança, lá na casa de repouso. Você foi comigo, lembra? E eu lembrei. Claro que lembrei. A Casa Hogar São Vicente, a casa de repouso onde eu faço trabalho voluntário, havia 12 anos. Eu visito os idosos, leio para eles, converso, faço companhia para quem a família esqueceu. A gente chegou lá de manhã, ajudou a enfeitar o salão e só saiu de tarde, depois do bolo. A gente chegou às 9 da manhã. A Remédios continuou animada e só saiu depois das 4 da tarde. Foi o dia inteiro, Carmen. O Pablo se virou para ela, os olhos brilhando. Casa de repouso tem livro de visitantes e quase sempre tem câmera de segurança. Vocês assinaram entrada e saída? Assinamos, eu disse, lembrando agora com clareza. A gente sempre assina. A irmã Lúcia faz questão. O Pablo bateu a mão na mesa. Então temos um álibi sólido. Se a senhora estava na casa de repouso o dia inteiro, no outro lado de Puebla, a senhora não podia estar numa notaria do centro assinando escritura. Senti a esperança crescer de novo. Mas o Pablo ficou sério. Primeiro, professora, a gente precisa suspender essa desocupação. O oficial disse 12:00. Sim. Ele olhou o relógio. São 8 da manhã. Temos 4 horas. Vamos ao juizado agora. Levantei para pegar a bolsa e, com a cabeça a mil, quase saí sem a pasta de documentos. Estava no meio da sala quando o Pablo me chamou. Professora, a pasta. Parei. Olhei para as minhas próprias mãos vazias. Voltei correndo ao escritório, peguei a pasta com as mãos trêmulas e respirei fundo. Calma, Carmen. Eu disse para mim mesma diante da estante. Você já enfrentou sala com 40 adolescentes em véspera de feriado. Você consegue. Mas por dentro o medo era real. Eu quase tinha ido ao juizado sem a única prova que eu tinha na mão. No carro, o Pablo percebeu que eu estava abalada. Nervosismo é normal, professora, mas a partir de agora a senhora não assina nada sem me mostrar antes. Nada, nenhum papel, nenhum protocolo, nenhum recibo de café. Entendido? Assenti. Agradecida por ter alguém ao meu lado que sabia o caminho, o juizado civil ficava a uns 20 minutos de carro, num prédio antigo do centro de Puebla, daqueles de fachada de cantaria e pedra cinza que intimidam só de olhar, cheiro de papel velho e desinfetante. Filas de gente desesperada segurando pastas exatamente do jeito que eu segurava a minha, como se aquelas pastas fossem coletes salva-vidas num naufrágio. Eu me senti pequena ali. Uma professora aposentada de 67 anos, no meio de um sistema que, sejamos honestos, não foi desenhado para proteger gente como eu. Esse centro histórico de Puebla, aliás, é um lugar à parte. A cidade é patrimônio da humanidade, toda de igrejas barrocas e casarões coloniais forrados de azulejo de Talavera, aquela cerâmica pintada à mão que virou símbolo daqui. Andar por aquelas ruas de pedra é como pisar em 3 séculos de história de uma vez. No Brasil, a gente tem o nosso Ouro Preto, que aperta o peito do mesmo jeito, e eu atravessava toda aquela beleza de coração em frangalhos, indo brigar pela casa onde construí a minha vida. Na fila do protocolo, vi uma mulher jovem chorando com um bebê no colo. Também estava sendo despejada, pelo que dava para ouvir. O bebê chorava junto com ela, sem entender nada. E eu pensei, quantas pessoas passam por isso todo dia? Quantas não têm um Pablo para socorrer? Me senti até culpada de ter ajuda quando tanta gente não tem nenhuma. O Pablo foi ao balcão, conversou com um funcionário, mostrou documentos, explicou a situação, preencheu formulários com uma rapidez de quem faz aquilo dormindo. Finalmente, conseguiu protocolar um pedido de urgência. Caso distribuído para a juíza Mariana Carvajal, informou o funcionário. Ela pode atender em 2 horas. Eram quase 10 da manhã. Faltava pouco mais de 2 horas para o meio-dia.
Eu sentia o tempo me empurrando pelas costas. Sentamos num banco de madeira no corredor. Eu segurava a pasta no colo, como quem segura um filho. O Pablo olhava o celular. E se ela não acreditar em mim? Perguntei baixinho. Afinal, quem é que acredita que um filho faria isso com a própria mãe? O Pablo segurou a minha mão, um gesto de ex-aluno para a professora que mudou o rumo da vida dele. Qualquer pessoa que já viu a ganância de perto acredita, professora, e eu já vi muita. Ficamos em silêncio até sermos chamados. A sala da juíza era menor do que eu imaginava. Escrivaninha coberta de processos empilhados, a bandeira do México num canto, um ar-condicionado velho, zumbindo baixo. A juíza tinha uns 55 anos, cabelo curto, olhar penetrante. Não sorriu quando entramos, mas também não foi hostil. Foi neutra. E sabe de uma coisa? A neutralidade, naquela hora, me assustou mais do que qualquer cara feia. Senhora juíza, obrigado por nos receber com urgência, o Pablo começou. Temos um caso de fraude documental em andamento. Minha cliente está sob ameaça de desocupação para hoje ao meio-dia, com base em documentos que ela afirma nunca ter assinado. A juíza pegou os papéis, folheou em silêncio. A senhora é Carmen Salazar? Perguntou, olhando para mim. Sou. E o requerente da desocupação é seu filho? É. Ela franziu a testa e voltou aos documentos. Segundo a ação, a senhora seria inquilina do imóvel. Há um contrato de aluguel anexado e uma escritura de doação transferindo a propriedade para o seu filho há 3 meses. Eu nunca assinei nenhum desses documentos, senhora juíza, eu disse. Nem o contrato, nem a doação. São falsos. A senhora tem como provar? O Pablo interveio. Temos a escritura original do imóvel, no nome da dona Carmen, registrada há décadas. Temos os comprovantes do imposto predial pagos por ela nos últimos 3 anos, incluindo os últimos 3 meses, o que seria impossível se ela tivesse doado o imóvel. E, senhora juíza, há ainda a questão da citação. A dona Carmen foi citada por edital num jornal de circulação pequena, sob a alegação de que não foi localizada, mas ela mora no mesmo endereço há 40 anos, e esse endereço consta em todos os documentos fiscais. A juíza ergueu os olhos devagar. Citação por edital, quando a parte mora no endereço conhecido há 40 anos. Ela repetiu aquilo como quem prova um vinho e sente que estragou. Isso é indício de má fé processual. Exatamente. O Pablo respondeu. A juíza me olhou de novo, e dessa vez o olhar tinha mudado um pouquinho. Dona Carmen, a senhora está afirmando que seu filho falsificou a sua assinatura em documentos oficiais para tomar a sua casa? Engoli seco. Estou. É uma acusação muito grave. Eu sei, senhora juíza, mas é a verdade. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para o Pablo. Doutor, sua cliente tem como provar onde estava no dia em que supostamente assinou a doação? O Pablo respondeu sem hesitar. Tem, senhora juíza. A escritura foi lavrada no dia 15 de agosto. Nesse dia, a dona Carmen estava na Casa Hogar São Vicente, do outro lado da cidade, fazendo trabalho voluntário. Chegou às 9 da manhã e saiu depois das 4 da tarde. Há registro no livro de visitantes e, muito provavelmente, imagens de câmera de segurança. A juíza anotou algo. Quero ver esses registros. Vamos providenciar, senhora juíza. Ela suspirou e olhou o relógio na parede. Eram 11h30. Faltava meia hora para o meio-dia, para a hora em que um oficial bateria de novo na minha porta, dessa vez para me arrastar para fora. Eu sentia cada segundo daquele relógio como uma gota de suor descendo pela espinha. Se ela dissesse não, eu perdia tudo ali, naquela cadeira. Vou conceder a suspensão de urgência, a juíza disse enfim. A ordem de desocupação fica suspensa até segunda ordem. Senti meus pulmões se encherem de ar. Eu nem tinha percebido que estava prendendo a respiração. Mas, ela continuou, a senhora vai precisar comprovar tudo. Quero os registros da casa de repouso. Quero verificar a notaria onde a escritura foi lavrada. E quero entender como uma citação por edital foi aceita nessas circunstâncias. Providenciaremos tudo, senhora juíza, o Pablo disse. Ela assinou um papel e entregou ao funcionário ao lado. Está suspenso. Informem a central de mandados. Saímos da sala. No corredor,
O Pablo apertou o meu ombro. Primeira vitória, professora. Mas é só o começo. Peguei o celular e liguei para o número que o oficial tinha me dado. Central de mandados, em que posso ajudar? Meu nome é Carmen Salazar. Tenho uma ordem suspendendo um mandado de desocupação previsto para hoje ao meio-dia. Dei o número do processo. A atendente verificou. Confirmado, senhora. Vou informar o oficial. A execução está suspensa. Desliguei e encostei na parede fria do corredor. Não estava salva, longe disso, mas tinha ganhado tempo. E tempo, naquele momento, era a única coisa que separava a minha vida do precipício. Saindo do juizado, sentei num banco de uma pracinha em frente, embaixo de uma árvore. O Pablo foi buscar água. Olhei para os pombos, para o vendedor de elotes empurrando o carrinho, para a gente passando apressada com a vida inteira nos ombros. Girei a aliança no dedo e pensei em quando tudo começou a dar errado com o Maurício. Não foi a Karina. Eu percebi isso ali, naquele banco. Ela só acelerou uma coisa que já estava dentro dele havia muito tempo: o ressentimento, a sensação de que merecia mais, a raiva surda de quem acha que nunca foi suficiente. E aí me veio uma lembrança que eu tinha enterrado bem fundo, uma coisa que eu nunca contei para ninguém. 3 anos antes de morrer, Joaquim descobriu que o Maurício tinha desviado dinheiro de uma conta que eles dividiam. Uma conta que Joaquim tinha aberto para ajudar o escritório do filho. 50 mil pesos. O Maurício disse que tinha sido um engano de contabilidade. Joaquim fingiu que acreditou. Eu fingi que não sabia, mas Joaquim sabia. E eu sabia que ele sabia. Naquela noite, deitado, ele me disse uma frase que ficou martelando na minha cabeça por anos. Carmen, o nosso filho tem um buraco dentro dele. Um buraco que nenhum dinheiro do mundo vai encher. Eu defendi o Maurício. Disse que ele estava passando por uma fase difícil, que ia melhorar. Joaquim só balançou a cabeça e foi dormir. Eu vi os sinais, todos eles, e escolhi não ver. O Pablo voltou com a água e percebeu que eu estava com os olhos marejados. Professora? Eu fico me perguntando onde eu errei, Pablo. Que tipo de mãe cria um filho que faz isso? Ele sentou ao meu lado no banco. A senhora não errou. Algumas pessoas escolhem quem querem ser. O Maurício escolheu. Ele me olhou com aqueles mesmos olhos que eu lembrava de quando ele tinha 16 anos, assustado, querendo largar tudo. Eu também era um menino problemático. Professora, a senhora me mostrou outro caminho. Eu escolhi seguir. Ele escolheu outro. A diferença não está na senhora, está na escolha. Fiquei em silêncio. Não havia nada a dizer. Mas, de algum jeito, aquelas palavras seguraram um pedaço de mim que estava prestes a desabar. Voltamos para casa. A Remédios estava esperando na varanda, ansiosa, torcendo o chale nas mãos. E aí? Conseguiram? Conseguimos a suspensão, eu disse. A desocupação está suspensa. Ela me abraçou apertado. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu já sabia, lá no fundo, que não era hora de comemorar. A gente tinha vencido uma batalha. A guerra estava só começando. E o pior, o golpe mais sujo de todos ainda estava por vir. Entramos de novo. O Pablo começou a planejar os próximos passos, andando de um lado para o outro da sala como um general. Precisamos ir à casa de repouso buscar os registros do dia 15 de agosto. Depois, à notaria onde a escritura foi lavrada, para ver o livro de protocolo e procurar inconsistências. E precisamos preparar a denúncia criminal por falsificação de documento e fraude. Eu ouvia, tentando absorver tudo, quando a Remédios disse uma coisa que me fez parar no meio da sala. Carmen, senta. Eu preciso te mostrar uma coisa. Olhei para ela sem entender. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo de fotos. Você sabe que eu sigo a Karina nas redes, né? Desde que ela casou com o Maurício, eu sempre salvei os posts dela, porque aquela mulher vivia se gabando da sua casa, do seu jardim, das coisas que ela ia herdar um dia. Me dava nos nervos. Então eu guardava tudo, caso um dia eu precisasse jogar na cara dela. Eu não tinha a menor paciência para a rede social naquele momento. Remédios, eu não tenho cabeça para fofoca agora. Não é fofoca, Carmen, é prova. Ela me mostrou a tela. Era um story antigo, salvo por ela, com data e hora no canto.
15 de agosto, 12h47. E na imagem, a Karina toda sorridente, posando na frente da vitrine de uma loja de bolsas de grife, num shopping. Localização marcada, um centro comercial lá na Zona Nova de Puebla. Olha a data, a Remédios disse. Olha a hora. É o mesmo dia que dizem que você assinou na notaria, não é? Peguei o celular com as mãos trêmulas. O Pablo se aproximou, os olhos arregalados. A notaria fica no centro histórico. Esse shopping fica lá nos arredores, na Zona Nova. É impossível ela estar no shopping ao 12h47 e na notaria no mesmo horário. Tem mais, a Remédios disse, deslizando para o próximo. Outro story da Karina, no mesmo dia, 2h30 num salão de beleza, fazendo as unhas. E mais um, 4h15, num restaurante. E a legenda, que o Pablo leu em voz alta com a voz pausando de incredulidade. Dia merecido depois de resolver umas burocracias chatas. O Pablo repetiu, devagar. Burocracias chatas. Ele largou o celular na mesa como quem larga uma brasa. Professora, ela está se gabando do crime. Ela se incriminou com a própria legenda. Eu senti uma mistura de nojo e esperança. Essa mulher é tão cheia de si que documenta o próprio crime para mostrar que teve um dia produtivo. A Remédios deu de ombros. A vaidade dela vai ser a ruína dela, Carmen. Sempre é. Isso parece detalhe, mas não é. Esses prints, sozinhos, são prova fraca. Qualquer advogado diria que a hora do celular pode estar errada, que a foto pode ser de outro dia. Mas no México, existe um instrumento chamado Fe de Hechos, em que o notário registra oficialmente que viu aquilo com os próprios olhos, naquele aparelho, naquela data. Aí a prova ganha peso. No Brasil, a gente tem coisa parecida. A ata notarial, quer dizer, o que era fofoca de internet podia virar documento de tribunal. E foi exatamente isso que o Pablo fez questão de providenciar no dia seguinte, levando a Remédios e o celular dela à notaria de confiança dele. Isso coloca a Karina em 3 lugares diferentes no dia 15 de agosto, o Pablo disse, fotografando os prints como cópia de segurança. E nenhum deles é a notaria. Se ela foi quem assinou, se passando por mim, eu completei, ela não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Olhei para a Remédios com os olhos cheios. Mari, por que você guardou isso tudo? Ela sorriu, aquele sorriso de quem sabe que fez a coisa certa muito antes de saber que ia precisar. Porque eu vi essa mulher olhando para a sua casa com um olho de urubu desde o primeiro dia que pôs o pé nesta rua. E porque você é minha amiga há 40 anos, Carmen. Amiga de verdade guarda munição. Eu a abracei. Não era coincidência. Era lealdade cultivada durante décadas, regada xícara de café por xícara de café, ao longo de 40 anos de cerca baixa e conversa de portão. E isso era só o começo das coisas que o destino tinha guardado para mim naquela semana. A gente ainda estava ali, processando os prints, quando a campainha tocou. Fui abrir. Na minha porta estava um senhor de uns 68 anos, magro, pele marcada de sol, segurando o chapéu nas 2 mãos, com aquele jeito de quem foi criado para tirar o chapéu diante das pessoas. Parecia nervoso. Dona Carmen? A senhora é a Dona Carmen Salazar? Sou eu. Posso ajudar? Na verdade, ele disse, acho que sou eu que posso ajudar a senhora. Ele se apresentou. Dom Aurélio Mendes. Disse que tinha trabalhado 15 anos como porteiro do prédio comercial onde fica a notaria número 12. Aposentou-se havia poucas semanas, mas ainda morava ali pertinho. Minha filha me mostrou um post hoje de manhã. Ele explicou. Aquela moça loira, a nora da senhora. Ela postou uma coisa debochando, falando que a família estava resolvendo pendências, com um desenhinho de casinha. Marcou a localização aqui no bairro da senhora. E nos comentários o pessoal estava falando da senhora do despejo. Aí minha filha disse, pai, essa Dona Carmen não é aquela professora que o senhor sempre fala? Eu vi o nome e lembrei na hora. Lembrou do quê, Dom Aurélio? Ele tirou do bolso um papel amassado, com uma anotação em letra trêmula. Dia 15 de agosto. Eu lembro porque foi o aniversário da minha neta. Eu tinha anotado para não esquecer de comprar o bolo. Naquele dia, uma mulher loira entrou na notaria sozinha. Ficou uns 40 minutos.
Saiu com cara de quem tinha resolvido um problema dos grandes. E eu achei estranho, porque ela saiu falando no celular, rindo, e disse uma coisa que me grudou na cabeça. O Pablo se aproximou devagar, como quem não quer espantar um passarinho. O que ela disse, Dom Aurélio? O senhor me olhou nos olhos. Ela disse: Listo, amor. La vieja ni se va a enterar. Pronto, amor. A velha nem vai ficar sabendo. O silêncio na minha sala ficou pesado. A velha. Era assim que ela me chamava pelas costas. 15 anos sorrindo para mim nos almoços de domingo e pelas costas eu era a velha. O senhor consegue descrever essa mulher? O Pablo perguntou. O Dom Aurélio descreveu a Carina com uma precisão que dava arrepio. Loira, magra, bolsa cor de areia pendurada no braço, salto alto e jeito de quem acha que é melhor que todo mundo. Foram as palavras exatas dele. Por que o senhor veio até aqui? Eu perguntei. O senhor não me deve nada. Ele me olhou com uma dignidade simples que me tocou bem lá no fundo. Porque a senhora foi professora da minha filha. Escola Primária Benito Juárez, lá pelo ano de 1998. Minha filha repetiu de ano 2 vezes antes de chegar na turma da senhora. E a senhora não desistiu dela. Hoje, ela é enfermeira num hospital público. Quando ela viu o nome da senhora naquele post, me ligou chorando. Disse: Pai, a dona Carmen não merece isso. Vai lá. E eu vim. Eu mal lembrava daquela menina. Foram tantos alunos em 35 anos. Mas o Dom Aurélio lembrava. Deixa eu te contar uma coisa sobre o que é ser maestra no México, porque é uma coisa bonita de se entender. A figura da professora aqui é quase sagrada. Tem até um dia só nosso, o 15 de maio, o Dia del Maestro, em que o país inteiro homenageia quem deu aula. No Brasil, a gente também celebra o Dia do Professor, em outubro, com esse mesmo carinho. O respeito que o povo mexicano tem pela maestra atravessa gerações. E o que eu não sabia, naquela manhã de novembro, é que esse respeito plantado lá atrás ia voltar para me salvar, vindo da boca de um porteiro aposentado que eu nem lembrava de ter conhecido. Dona Aurélio, eu disse, segurando a mão dele, o senhor estaria disposto a depor diante da juíza? Por mim? Pela senhora, Dona Carmen? Ele apertou o chapéu no peito. Eu vou até o fim do mundo. O Pablo anotou os dados dele. Mais uma peça encaixando no quebra-cabeça. Quando o Dom Aurélio foi embora, fiquei olhando a porta fechada. Eu nem lembrava dele, falei. A Remédios respondeu, mexendo o café. Mas ele lembrava de você. É assim que funciona, Carmen. A gente planta sem nunca saber o que vai colher. O Pablo olhou para as anotações. Professora, temos prints com horário e localização. Temos uma testemunha que viu a Carina entrando na notaria. E ainda vamos ter os registros da casa de repouso. Isso é mais do que suficiente para começar a virar o jogo. Eu quis ir junto a todos os lugares. O Pablo tentou me dissuadir. Professora, isso pode ser desgastante para a senhora. Pablo, eu passei a vida ensinando criança a encarar as coisas de frente. Não vou me esconder em casa enquanto os outros lutam a minha batalha. Ele assentiu, respeitando. No dia seguinte, fomos primeiro à casa de repouso. A casa Hogar San Vicente ficava num bairro tranquilo, com um jardim bem cuidado e paredes amarelas descascando em alguns cantos. Cheirava a remédio e a sabonete de glicerina. Idosos em cadeira de rodas tomavam sol no pátio. A coordenadora, a irmã Lúcia, uma freira de uns 70 anos, hábito simples e sorriso de quem já perdoou o mundo inteiro, me recebeu com alegria. Dona Carmen, que bom ver a senhora. Os velhinhos perguntam pela senhora toda semana. Expliquei a situação por cima. A irmã Lúcia ficou horrorizada, levou a mão ao peito. O seu filho? Deus mil. Ela nos levou ao escritório e verificamos o livro de visitantes. Lá estava, na página do dia 15 de agosto. Carmen Salazar, entrada 9h15, saída 4h40 da tarde. A minha letra, a minha assinatura de verdade, aquela que eu faço desde os tempos de normalista. E temos câmera, a irmã Lúcia disse. As gravações ficam guardadas por 1 ano. A moça que cuidava da parte de tecnologia puxou as imagens. E lá estava eu, aparecendo várias vezes ao longo do dia inteiro, entrando, conversando com os idosos, servindo o lanche, lendo em voz alta,
ajudando a Dona Esperança a soprar as velhinhas. Era impossível eu ter estado em qualquer outro lugar. O Pablo pediu cópias certificadas de tudo. Eu providencio pessoalmente, a irmã Lúcia disse, com uma firmeza que não combinava com o hábito. A Dona Carmen faz trabalho de anjo aqui dentro. Não vou deixar fazerem isso com ela. Quando a gente estava saindo, um dos idosos, o Dom Genaro, 92 anos, lúcido como pouca gente de 40, se aproximou de mim no corredor apoiado na bengala. Dona Carmen, ouvi dizer que a senhora está com problema. É verdade? É, Dom Genaro. Ele segurou a minha mão com a dele, toda manchada pela idade, mas com uma força surpreendente. A senhora sempre foi boa com a gente aqui. Se precisar de testemunha, eu testemunho. Estou velho, mas a minha memória funciona melhor que a televisão. E piscou. Aliás, funciona melhor que a memória de muito jovem que eu conheço. Eu ri, emocionada, e abracei o velhinho. Olha que coisa a vida! Eu tinha passado 12 anos ajudando aquelas pessoas que o mundo tinha posto de lado, e agora eram elas que se levantavam, de bengala e cadeira de rodas, para me ajudar. Depois da casa de repouso, fomos à notaria número 12. Prédio comercial no centro, recepção com ar-condicionado, plantas de plástico. O Pablo entrou primeiro, todo profissional. Eu fiquei num café em frente, observando pela vidraça. Qualquer pessoa pode consultar uma escritura pública, então ele tinha direito de pedir o livro de protocolo. Meia hora depois, ele saiu. O rosto dele estava diferente. Sentou na minha frente e falou baixo. Achei a falha. Qual? A assinatura no livro de protocolo não bate com nenhuma assinatura sua de verdade. Mas o mais importante é outra coisa. O espaço para o documento de identidade apresentado está em branco. Não entendi o que isso significa. O reconhecimento por fé do notário exige presença física. O notário tem que verificar o seu documento de identidade e anotar o número no livro. Se esse espaço está em branco, ou houve um erro gravíssimo, ou a pessoa que assinou não mostrou documento nenhum, porque não era a senhora, e qualquer documento que ela mostrasse não bateria com a sua cara. Exatamente. O Pablo se inclinou para a frente. E tem mais. A notária titular da notaria, a tal Sandra Cárdenas, está de licença. Ninguém sabe quando volta. O escrevente que me atendeu ficou nervoso, suava na gola da camisa quando eu comecei a perguntar do dia 15 de agosto. Senti uma mistura de raiva e de alívio. Ela está se escondendo. Está. E quem se esconde, professora, é porque sabe que a fraude vai estourar. Voltamos para casa confiantes. A gente tinha prints, tinha testemunha ocular, tinha o registro da casa de repouso, tinha a falha no livro da notaria, mas quando chegamos, o celular da Remédios começou a apitar sem parar. Ela olhou a tela e empalideceu. Carmen, você precisa ver isso. Ela fez de novo, só que pior. No perfil da Karina, um vídeo novo, gravado de longe, claramente de dentro do carro, mostrava eu na minha varanda, conversando com o Pablo, e a legenda dizia, em letras grandes, gente, situação muito triste. Minha sogra anda confusa, não reconhece mais a família, fica agressiva. A gente só quer ajudar e proteger ela de si mesma. Para quem perguntou por que a gente faz o que faz, é por amor. Às vezes, proteger alguém dói. Li 3 vezes, e cada vez doía mais. Ela está me chamando de louca, eu disse, para todo mundo ver. Os comentários já chegavam aos montes. Força, Cari. Cuidar de idoso é difícil mesmo. Minha avó também ficou assim. Vocês são uns santos. A Remedios bufou, indignada. São os amiguinhos dela. Não sabem de nada, só sabem apertar o coraçãozinho. Mas eu via o estrago sendo feito em tempo real. A minha imagem sendo demolida tijolo por tijolo. A narrativa sendo construída diante dos meus olhos. Eu era a velha louca. Eles eram a família preocupada e amorosa. O Pablo pegou o celular e gravou a tela. Isso é difamação. E é pior do que parece, professora. Isso prepara terreno. O primeiro post foi deboche. Esse aqui é estratégia. Se eles estão me pintando como doente mental nas redes, eu completei, com a voz oca, é porque vão tentar alguma coisa oficial. Exatamente. E a gente vai documentar isso também. Tudo vira ata. Sentei na cadeira. As mãos tremiam.
E pela primeira vez eu senti o tamanho real da crueldade. Não era só a casa. Era a minha reputação, a minha dignidade. Era tudo o que eu tinha construído em 67 anos sendo desmontado por uma legenda de rede social. As pessoas vão acreditar nela, Pablo. Ela é jovem, é bonita, fala bem. Eu sou só uma velha. O Pablo me olhou firme. A senhora não é só nada. A senhora é uma professora que ensinou centenas de crianças desta cidade a ler. E quando a gente chegar na audiência, eu vou mostrar para a juíza, na cara dura, quem é que está mentindo. E não é que a profecia do Pablo se cumpriu mais rápido do que a gente imaginava? No dia seguinte, ainda estávamos nos recuperando da difamação quando um carro parou na frente de casa. Um homem de terno desceu, me entregou um envelope. Dona Carmen Salazar, a senhora está sendo notificada. Tenha um bom dia. E foi embora, simples assim, como quem entrega uma pizza. O Pablo abriu o envelope e o rosto dele mudou. Professora, eles entraram com um pedido de declaração de incapacidade. Querem nomear um curador para a senhora. O Maurício está alegando que a senhora não tem mais condições de gerir a própria vida, que tem demência. O chão sumiu de novo debaixo dos meus pés. Demência? Eu? O Pablo leu em voz alta, e cada palavra foi uma facada nova. A requerida apresenta sinais de deterioração cognitiva, confusão mental, incapacidade de tomar decisões sobre o próprio patrimônio. Necessita de curador para proteger seus interesses. Sentei, porque as pernas não me sustentavam mais. Ele está me chamando de louca. O meu filho está dizendo para um juiz que eu sou louca. Primeiro na internet, agora no tribunal. É estratégia, professora, o Pablo explicou, mas tinha preocupação real no rosto dele. O post de ontem foi para criar a prova social. Agora vem o golpe jurídico. Se conseguirem te declarar incapaz, eles viram seus curadores. E curador controla tudo: dinheiro, bens, casa. Eles tomam por uma porta o que não conseguiram tomar pela outra. Presta atenção nessa parte, porque é a que mais me revolta. O Maurício é advogado, estudou direito e, mesmo assim, entrou com um pedido baseado numa figura que no México não existe mais. Durante anos existiu aqui a interdição, em que um juiz declarava alguém incapaz e punha outra pessoa para decidir tudo por ela. Mas a Suprema Corte do país declarou isso inconstitucional. E desde 2023, a interdição foi abolida de vez. No Brasil, houve um caminho parecido, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os dois países chegaram à mesma conclusão: idade não é doença. E o meu próprio filho tentou usar contra mim um instrumento que a lei já tinha enterrado. Então, eu disse, com a voz quase sumindo, mesmo se eu ganhar o caso da casa, eles podem me tomar por outro lado? O Pablo hesitou. E aquela hesitação me doeu mais do que qualquer resposta. Em tese, se conseguissem a incapacidade antes da audiência, complicaria muito. Mas, professora, eles cometeram um erro de novato ao usar uma figura que nem existe mais. Isso, na frente da juíza certa, vai cair em cima deles como um telhado. Olhei para a foto de Joaquim na estante. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu pensei de verdade em desistir. Pablo, talvez seja melhor eu ir embora, largar a casa, parar de lutar. Eu tenho 67 anos, estou sozinha. O meu filho quer me declarar louca. A nora me difamou para meio mundo. Talvez não valha a pena. Silêncio pesado na sala. A Remédios, que estava na porta da cozinha, entrou. Tinha ouvido tudo. Carmen Salazar, olha para mim. Levantei os olhos, exausta. Você deu aula para centenas de crianças desta cidade. Você ensinou gente a ler, a pensar, a não baixar a cabeça. Você vai deixar aquela cobra de salto alto te chamar de louca e ficar quieta? Eu não respondi. O Joaquim te deixou essa casa porque confiava em você, não na sua capacidade mental, Carmen. Em você, na mulher que você é. Você vai provar para ele que ele estava errado? Olhei para a aliança no meu dedo. A aliança que o Joaquim colocou ali havia 45 anos, no dia mais feliz da minha vida. Girei uma vez, duas, e levantei da cadeira. Pablo, o que a gente precisa fazer para derrubar esse pedido de incapacidade?
Ele respirou aliviado. Primeiro, um laudo médico atestando a sua plena capacidade. Segundo, provar que a senhora gere a própria vida sem nenhum problema. Terceiro, demonstrar que o pedido foi feito de má fé. Eu tenho um médico que me acompanha há 20 anos. Eu pago minhas contas, faço minhas compras, dirijo o meu carro, administro a minha aposentadoria e o aluguel de uma salinha que o Joaquim deixou. E ainda tenho um filho que falsificou documentos para me roubar. Isso é má fé suficiente? O Pablo sorriu pela primeira vez naquele dia. Mais do que suficiente, professora. Naquela mesma tarde, quando a gente ainda planejava como combater o pedido de incapacidade, um carro estacionou na frente de casa. O carro do Maurício. Senti o estômago afundar. Não estava preparada para encará-lo de novo tão cedo. Ele e a Karina desceram. A expressão dos dois tinha mudado. Menos arrogância, mais tensão. Mas tinha também alguma coisa nos olhos que me deixou em alerta. A cara de quem acha que tem uma carta na manga. O pedido de incapacidade, claro. Eles achavam que aquele papel ia me fazer ceder. O Maurício veio até a varanda. Eu não abri a porta. Fiquei do lado de dentro, olhando pela janela lateral. Mãe, a gente precisa conversar. Agora. Vocês querem conversar depois de me chamarem de demente num processo? Ele piscou, surpreso. Não esperava que eu já soubesse do pedido de incapacidade. A surpresa passou pelo rosto dele antes que ele conseguisse esconder. Aquilo é proteção para você. Eu ri. Um riso seco, sem nenhuma graça. Aquele riso que escapa quando alguém te ofende, achando que você é boba. Proteção. Você quer me declarar incapaz para me proteger. Que filho dedicado eu fui criar. A Karina se aproximou, usando aquele tom falsamente conciliador, o tom de quem fala com criança birrenta ou com cachorro que não obedece. Dona Carmen, isso está indo longe demais. A gente pode resolver tudo em família. O Pablo, que estava atrás de mim, abriu a porta e ficou ao meu lado na varanda. A Dona Carmen está sendo representada legalmente. Qualquer proposta passa por mim. O Maurício olhou para ele com desprezo. E você é quem? Advogado da sua mãe. O rosto do Maurício ficou vermelho. Ele nunca gostou que lembrassem que existia gente melhor que ele na mesma profissão. A Karina tentou de novo, ignorando o Pablo, e fez a proposta que ela com certeza tinha ensaiado no espelho. Vamos fazer assim. A senhora fica na casa por mais 5 anos, no usufruto, e depois o imóvel passa para o Maurício. A gente retira o pedido de incapacidade. Todo mundo sai ganhando. Olhei para ela. Para aquele rosto que eu tentei amar durante 15 anos, só porque era a esposa do meu filho. Aquele rosto que sorria para mim nos almoços de domingo enquanto por baixo da mesa calculava como me tirar tudo. Karina, você me acha idiota? O verniz de doçura rachou na hora. Eu acho que a senhora é uma velha teimosa que não entende que já perdeu. Lá estava, a verdade nua, sem o batom por cima. Era assim que ela me via. Uma velha teimosa no caminho da herança dela. Olhei para o meu filho, para o menino que eu carreguei na barriga, que amamentei às 3 da manhã, que ensinei a amarrar o sapato. Foi você que teve a ideia do pedido de incapacidade, não foi, Maurício? A fraude da notaria foi ela, mas me chamar de louca, isso foi você. Isso é coisa de advogado. O Maurício desviou o olhar. Não negou. E aquela confirmação silenciosa doeu mais do que se ele tivesse gritado. Eu sempre disse que a Karina te influenciava. Eu continuei, e as palavras saíam pesadas. Mas não é verdade, é? Você é assim porque quer ser. Ela só te deu permissão. E aí o Maurício explodiu. Anos de alguma coisa guardada vieram de uma vez. A senhora sempre preferiu essa casa a mim. O pai deixou tudo para a senhora. E eu? Eu fiquei com o quê? Você ficou com uma educação que eu paguei suando em sala de aula. Com um escritório que o seu pai financiou. Com anos de paciência enquanto você fracassava em tudo e culpava todo mundo menos você. Ele riu, uma risada amarga, cheia de veneno. Paciência? A senhora nunca teve paciência comigo. A senhora tinha paciência com os alunos, com os vizinhos, com a casa de repouso, com o mundo inteiro. Comigo não. Sabe o que o pai me disse uma vez? Que eu nunca ia ser suficiente para a senhora? Que a senhora amava mais os alunos do que a mim. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Usar o Joaquim, o meu Joaquim, que não podia mais se defender,
como arma contra mim, mas então a raiva veio, limpa, cortante como navalha. O seu pai nunca disse isso. Disse sim. O seu pai nunca disse isso. A minha voz saiu firme como aço temperado. Ele te amava. Ele te defendia quando eu queria ser mais dura. Ele te financiou quando o seu escritório afundava. Ele fingiu não ver quando você desviou 50.000 pesos da conta dele. Então não venha usar um homem morto, um homem que te amou mais do que você jamais mereceu, para justificar o que você está fazendo comigo. O Maurício empalideceu. Não esperava que eu soubesse do dinheiro. A Karina, que observava, deu um passo para trás. Até ela pareceu chocada com a frieza que tinha desencadeado. O seu pai passou a vida inteira te dando chance, eu disse. E você jogou todas no lixo. Eu sou a sua mãe. Você é o meu filho. E você está tentando me declarar louca para roubar a minha casa. Que filho faz isso? Silêncio. O vento balançou os galhos da jacarandá no jardim. Um cachorro latiu em algum lugar da rua. O Maurício abriu a boca para responder, mas não saiu nada, porque não havia o que dizer. A mentira tinha sido exposta na luz do dia. Ele tentou uma última cartada, a voz mais baixa agora, quase implorando. Mãe, por favor, se isso for adiante, pode destruir a minha carreira. Eu posso perder a minha licença para advogar. Girei a aliança no dedo, o gesto que me dá força. O metal ainda guardava o calor da minha pele. Você devia ter pensado nisso antes de assinar aquela petição me chamando de louca. Eles foram embora. A Karina bateu a porta do carro com tanta força que o som ecoou pela rua de paralelepípedos. O Maurício ficou olhando para a casa por um instante antes de entrar no carro. E o rosto dele não era de raiva. Era de uma coisa pior. Era a sombra de uma consciência que ele nunca, jamais, ia admitir que ainda tinha. A noite antes da audiência foi a mais longa da minha vida. A Remédio se ofereceu para ficar, mas eu precisava de silêncio. Precisava pensar. Caminhei pela casa devagar, olhando cada cômodo, passando os dedos pelos móveis, pelas paredes, como se estivesse me despedindo ou me reconectando, eu mesma não sabia bem. A cozinha onde eu fiz milhares de refeições, onde toda festa de fim de ano, a casa enchia do cheiro do mole poblano que eu levava 2 dias para preparar. O mole poblano, aliás, é a alma da mesa daqui. Ele nasceu em Puebla, dizem que nas mãos de freiras de um convento antigo, e leva mais de 20 ingredientes, entre eles chocolate e várias pimentas, cozidos por horas até virar um molho escuro e espesso que cobre o frango. É prato de festa, daqueles que juntam a família inteira em volta da mesa. No Brasil, a feijoada faz esse papel, a comida que demora e reúne todo mundo. A sala onde a gente assistia novela junto, onde comemoramos aniversários, onde o Joaquim botava os pés no meu colo nas noites frias de inverno, o quarto onde ele dormiu pela última vez, tranquilo, sem saber que não ia mais acordar. O travesseiro dele ainda estava lá, a fronha desbotada de tanto lavar. Eu nunca tive coragem de trocar. Sentei na cama do casal, no lado dele, que continuava intacto. Amanhã pode acabar tudo, Joaquim, falei em voz alta para o silêncio. Ou pode começar a acabar para eles. O silêncio me respondeu com o barulho do vento batendo na janela. Tirei a aliança pela primeira vez desde que ele se foi. O dedo estava marcado com um sulco onde o metal sempre ficou. Li a inscrição por dentro, já quase apagada de tanto tempo. C e J, para sempre. E botei de volta no lugar onde ela pertencia. Dormi mal. Acordei várias vezes com o coração disparado, com sonhos confusos em que ninguém acreditava em mim, em que a juíza ria da minha cara, em que eu era arrastada para fora da minha própria casa. Mas, quando o despertador tocou às 5 da manhã, eu levantei. E a aliança foi a primeira coisa que eu toquei. Tomei um café que não tinha gosto de nada. Comi uma torrada que parecia papelão. Vesti uma roupa sóbria, calça preta, blusa clara, os brincos pequenos que o Joaquim me deu no aniversário de 30 anos de casados. Nada chamativo. Nada que pudesse ser usado contra mim. Me olhei no espelho. Uma mulher de 67 anos, cabelo grisalho, olheira de quem não dormiu. Mas os olhos ainda tinham fogo. O Pablo chegou às 7. Revisamos tudo juntos na mesa da sala. Os documentos originais, as fotos dos falsos, os prints autenticados em ata, os registros da casa de repouso certificados,
As fotos do livro da notaria com o campo do documento em branco e o laudo médico. O doutor Esquivel, que me acompanha há 20 anos, tinha escrito 3 páginas atestando a minha plena capacidade mental. Cada palavra daquele laudo era uma bala contra a mentira do Maurício. A Remédios veio junto, de testemunha e de amiga, num vestido escuro bem passado que ela chamava de vestido de missa de domingo. No carro, ninguém falou muito. O peso do que vinha ocupava todo o espaço. A sala de audiências estava quase vazia. Bancos de madeira, a mesa da juíza num estrado, a bandeira do México atrás, o ar-condicionado velho zumbindo. Cheirava a papel e a ansiedade. E então eu vi. O Maurício e a Karina já estavam lá, sentados na frente, com um advogado diferente. O antigo tinha largado o caso, ou quando viu a complexidade, ou quando percebeu que estava defendendo 2 criminosos. Esse novo parecia desconfortável, mexendo na gravata, como quem sabe que pegou uma bomba prestes a estourar na mão. E surpresa. A notária, a Sandra, também estava ali, intimada a comparecer. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Olheiras fundas, mãos tremendo, segurando a bolsa no colo como escudo. Os nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela desviou primeiro. A juíza entrou. Todos se levantaram. Ela era como eu lembrava. Cabelo curto, olhar penetrante, postura de quem não admite bobagem na sala dela. Foi direto ao ponto. Bom dia. Estamos aqui para a audiência referente à suspensão concedida e aos indícios de fraude documental. Ela folheou os papéis. Também chegou a este juízo um pedido de declaração de incapacidade da senhora Carmen Salazar, conexo a este processo. Vou tratar de tudo junto. Vi o Maurício engolir em seco. Ele não esperava que o pedido de incapacidade fosse puxado para a mesma audiência. Tinha planejado usar aquilo como segunda linha de ataque, caso a primeira falhasse. Agora, as 2 batalhas iam acontecer ao mesmo tempo, na frente da mesma juíza. Vou ouvir primeiro a senhora Carmen, a juíza disse. Levantei. As pernas tremiam um pouquinho, mas a voz não. Fui até a frente da sala. Senti os olhos de todos em mim. A senhora afirma que nunca assinou a escritura de doação datada de 15 de agosto. Está correto? Nunca, senhora juíza. Eu jamais doaria a minha casa. Foi tudo o que o meu marido me deixou. A casa onde a gente viveu por décadas, onde criou o nosso filho. A minha voz falhou na última palavra. Nosso filho, o mesmo que estava ali, sentado, tentando me declarar louca. E onde a senhora estava nesse dia? Na Casa Hogar São Vicente, do outro lado de Puebla. Faço trabalho voluntário lá há 12 anos. Cheguei às 9h15 da manhã e saí depois das 4h30 da tarde. Passei o dia inteiro com os idosos. A juíza verificou os documentos que o Pablo tinha apresentado. Temos aqui o livro de visitantes e gravações de segurança que confirmam a presença da senhora durante todo o dia. O advogado do Maurício tentou intervir. Senhora juíza, a requerida poderia ter saído rapidamente sem registrar. A juíza cortou, sem nem olhar para ele. As câmeras a mostram de forma contínua, em ambientes diferentes da casa de repouso, ao longo de 7 horas. Ela não poderia ter ido até uma notaria do centro, assinado uma escritura e voltado, sem aparecer saindo em nenhuma gravação. O advogado se calou, claramente arrependido de ter aberto a boca. Além disso, senhora juíza, eu continuei, sentindo a confiança crescer. Eu tenho prints das redes sociais da minha nora, mostrando que ela estava em outros lugares no dia 15 de agosto. Num shopping, num salão de beleza, num restaurante, todos com horário e localização marcados. Ela mesma publicou. A juíza ergueu uma sobrancelha. A senhora está alegando que a sua nora estava em lugares incompatíveis com a notaria? O Pablo se levantou. Exatamente. Senhora juíza, os prints foram autenticados por fé de eixos e mostram a Karina num shopping ao 12h47, num salão às 2h30 e num restaurante às 4h15, todos no dia 15 de agosto. A escritura foi lavrada ao 12h15. A notaria fica no centro histórico, a quilômetros dali. Ele fez uma pausa. E temos uma testemunha ocular, o ex-porteiro do prédio da notaria, que viu uma mulher com a descrição exata da Karina entrando sozinha naquele dia e saindo 40 minutos depois,
comentando ao telefone: "Pronto, amor, a velha nem vai ficar sabendo." A juíza anotou. A expressão dela endureceu visivelmente. Examinou os prints, as datas, os horários, as legendas. Dia merecido depois de resolver umas burocracias chatas. Ela repetiu aquilo quase para si mesma. Burocracias chatas. Depois olhou para a Karina. "A senhora pode me explicar como estava num shopping ao 12h47 do dia 15 de agosto, se a sua sogra supostamente assinou uma escritura numa notaria a quilômetros de distância ao 12h15? A Karina empalideceu, olhou para o advogado, olhou para o Maurício. Não tinha resposta. Então a juíza chamou a notária. "Senhora Sandra Cárdenas, por favor." A Sandra se levantou como se o corpo dela pesasse toneladas. Caminhou até a frente com passos curtos, olhando para o chão. A juíza foi direta. "A senhora é notária titular da notaria número 12? "Sou." A voz dela saiu fininha, quase inaudível. "A senhora lavrou uma escritura de doação em 15 de agosto em nome de Carmen Salazar?" "Lavrei." "A senhora verificou a identidade da pessoa que assinou pessoalmente?" Pausa longa. A Sandra olhou para a Karina. A Karina desviou os olhos, examinando as próprias unhas com um interesse repentino. Nenhuma ajuda viria dali. A juíza se inclinou para a frente. "Senhora Sandra, permita-me lembrá-la de que mentir em depoimento é crime e de que o livro de protocolo do seu cartório está aqui, como prova, com o campo do documento de identidade em branco, sem número, sem nada." A Sandra começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Eu não verifiquei. A senhora não verificou porque a pessoa que assinou não era a Carmen." "Correto." A Sandra soluçou e o choro ficou mais alto. Os olhos dela foram para a Karina, num olhar de desespero, de súplica, quase de acusação. A Karina ficou imóvel, nem piscou. A tal solidariedade entre as duas tinha durado exatamente até o momento em que as coisas começaram a dar errado. Ela me disse que estava tudo certo, que era só uma formalidade, que a sogra tinha concordado com a doação, que a família tinha resolvido tudo em casa e que só faltava a burocracia. Eu confiei. "A senhora confiou em quem?" A Sandra olhou direto para a Karina. "Na Karina, a gente se conhecia da academia. Ela me pediu o favor. Disse que ninguém ia descobrir. Disse que velho assina essas coisas e esquece." A Karina se levantou de um pulo. "Isso é mentira! Eu nunca!" A juíza bateu na mesa com a palma da mão. "Sente-se. A senhora será ouvida em seguida." A Karina sentou tremendo. De raiva ou de medo, eu não sabia dizer. A juíza continuou com a Sandra. "Então a senhora lavrou a escritura de doação de um imóvel avaliado em 7 milhões de pesos, sem a presença da doadora e sem verificar documento de identidade. 7 milhões de pesos. Para você ter ideia do tamanho daquilo, dava mais ou menos 2 milhões de reais. A casa de uma vida inteira, o teto que o Joaquim levantou para a nossa família, reduzida a um número que aquela mulher tinha riscado num papel para roubar." A Sandra, completamente destruída, o rosto vermelho e molhado. "Eu sei que errei. Eu sei. Ela disse que ninguém ia descobrir. E quanto a senhora recebeu por isso?" Silêncio. A sala inteira prendeu a respiração. Até o ar-condicionado velho pareceu calar a boca. 100 mil pesos. A Sandra sussurrou. Ouvi alguém arfar atrás de mim. O advogado do Maurício fechou os olhos, provavelmente se perguntando em que momento da vida ele tinha aceitado aquele caso. A juíza anotou, com uma expressão de nojo contido, e chamou a Karina para depor. A Karina se levantou, tentando manter a compostura. Ajeitou o cabelo, ergueu o queixo, mas o verniz estava todo rachado. "Senhora Karina, a notária afirma que a senhora solicitou a lavratura da escritura fraudulenta e pagou 100 mil pesos. O que a senhora tem a dizer? Ela está mentindo para se proteger. Quer jogar a culpa em mim para diminuir a pena dela. Temos o registro de uma transferência de 100 mil pesos da sua conta para a conta da Sandra, 5 dias antes da escritura. Transferência eletrônica, com data e horário registrados no sistema bancário. O comprovante está aqui." A Karina empalideceu ainda mais. Não dava para negar um rastro bancário. Foi um empréstimo entre amigas. Um empréstimo de 100 mil pesos,
5 dias antes de a amiga lavrar uma escritura falsa em seu benefício. Que coincidência tão conveniente. A juíza nem esperou resposta. Temos também os prints das suas redes sociais, mostrando a senhora num shopping ao 12h47 do dia 15. A escritura foi lavrada ao 12h15. Como a senhora explica? O horário do cartório pode estar errado. Sistema falha. O livro de protocolo tem o horário registrado em sistema oficial. E temos uma testemunha que viu uma mulher com a sua descrição exata saindo da notaria e dizendo ao telefone que a velha nem ia ficar sabendo. A senhora disse isso? Isso é absurdo. Qualquer loira podia. A testemunha descreveu a senhora com precisão. Loira, magra, bolsa cor de areia, salto alto e palavras dele. Jeito de quem acha que é melhor que todo mundo. Houve um silêncio na sala que eu juro que dava para fatiar e servir num pratinho. A juíza continuou. Senhora Carina, a senhora vai ter a oportunidade de se defender no processo criminal que será instaurado. Mas preciso perguntar diretamente. Quem foi à notaria no dia 15 de agosto para se passar por Carmen Salazar? Silêncio pesado. A Carina olhou para o Maurício. O Maurício olhou para o chão. O Pablo se levantou. Senhora juíza, temos imagens do circuito interno de segurança do prédio da notaria daquele dia. A Carina se virou, os olhos arregalados. O advogado dela tentou intervir, mas a juíza levantou a mão. Autorizo a exibição. O Pablo conectou o computador ao projetor da sala. A tela se acendeu. 15 de agosto. Recepção da notaria número 12. E lá estava a Carina, entrando pela porta de vidro, a bolsa cor de areia no ombro, o salto alto clicando no piso, olhando ao redor como quem confere se não vai esbarrar em algum conhecido. Depois, sentada na sala de espera, mexendo no celular, sorrindo para a tela enquanto esperava ser chamada. E por fim, saindo 40 minutos depois, o telefone já na orelha, o sorriso de quem tinha acabado de roubar uma casa e achava que tinha sido esperta. A juíza olhou para ela por cima dos óculos. Parece que a senhora não só orquestrou a fraude, como pessoalmente se passou pela vítima, falsificou a assinatura da sua sogra e se sentou na cadeira da notaria, fingindo ser ela. E aí a Carina desmoronou. Começou a chorar. Não o choro contido da Sandra, mas um choro histérico, daqueles de quem se vê encurralado sem saída. E junto com as lágrimas vieram as palavras que terminaram de afundá-la. Eu não ia deixar aquela velha ficar com tudo. Era para ser nosso. A gente merecia. Ela nunca gostou de mim. Sempre me tratou como intrusa. A casa era do Maurício por direito. Por direito. O Maurício gritou. Carina, cala a boca. Mas era tarde. Ela tinha confessado em plena audiência, com tudo sendo gravado, com a juíza ouvindo cada palavra. E então, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O advogado deles, aquele que tinha assumido o caso de última hora, se levantou. Devagar. Fechou a pasta que estava na mesa. Guardou a caneta no bolso do paletó. Ajeitou a gravata. Senhora juíza, com a devida licença. A juíza ergueu uma sobrancelha. Pois não, doutor. Eu fui contratado para defender uma ação de desocupação, não para ser cúmplice de falsificação de documento público e fraude. Ele se virou para os dois, e o olhar dele era de puro desprezo. Vocês precisam de um advogado criminalista. Eu não faço criminal. E mesmo que fizesse, não pegaria este caso nem que me pagassem em ouro. Pegou a pasta e saiu sem olhar para trás. O som dos sapatos dele no piso de madeira ecoou na sala silenciosa por longos segundos. A Carina ficou de boca aberta, o rosto vermelho, borrado de lágrima e de rímel, escorrido em 2 linhas pretas pelas bochechas. Todo o glamour evaporado. O Maurício olhava para os lados como um animal encurralado. Sem advogado, sem defesa, sem saída. A juíza observou a cena por um momento. Depois falou sem nenhuma emoção. Os réus estão sem representação legal. Vou registrar a renúncia do patrono em ata. O processo segue. Eu assisti a tudo da minha cadeira. E não senti alegria. Não senti triunfo. Senti uma coisa mais quieta. A confirmação de que a verdade, quando finalmente aparece, deixa as pessoas sem nenhum lugar para se esconder. A juíza se voltou para o Maurício. Senhor Maurício Salazar,
Sua esposa assumiu a autoria material da falsificação. O que o senhor tem a dizer? Ele se levantou devagar. Parecia ter encolhido dentro do próprio terno. O homem confiante que tinha gritado comigo na rua havia sumido. Senhora juíza, eu não sabia da extensão. O senhor assinou a petição inicial da ação de desocupação. O senhor se apresentou como proprietário do imóvel. O senhor usou a sua formação jurídica para montar um processo fraudulento contra a sua própria mãe. Eu acreditei que os documentos eram válidos. A juíza o olhou como quem olha um inseto na sopa. O senhor é advogado. O senhor acreditou que a sua mãe, com quem o senhor não tinha conflito público aparente, voluntariamente doou uma casa de 7 milhões de pesos, sem nunca mencionar o assunto, sem consultar ninguém, sem testemunhas? Essa defesa é um insulto à inteligência deste juízo. O Maurício abaixou a cabeça. Não tinha resposta. A juíza continuou, e a voz dela ganhou um peso que silenciou a sala inteira. E quando a fraude começou a ruir, o senhor entrou com um pedido de declaração de incapacidade. Alegou que a sua mãe tem demência. Senhor Salazar, eu vou dizer uma coisa que vai constar em ata, porque precisa ser dita. O senhor é advogado, e mesmo assim entrou com um pedido baseado na figura do estado de interdição, que a Suprema Corte deste país declarou inconstitucional há anos, e que foi abolida da nossa legislação. O senhor tentou usar contra a própria mãe um instrumento que nem existe mais. Ou o senhor é um advogado incompetente, ou o senhor agiu de pura má-fé, apostando que a mãe idosa não teria quem a defendesse. Em qualquer das hipóteses, é vergonhoso. Ela fez uma pausa, olhou para mim, depois de volta para ele. Chamar a própria mãe de louca para roubar a casa dela não é proteção, é crueldade. É a forma mais covarde de violência que existe. Usar o sistema de justiça para destruir quem te deu a vida. Idade não é incapacidade, senhor Salazar, mas má-fé, isso sim é uma doença. E o senhor está gravemente doente dela. O Maurício não levantou a cabeça. A juíza balançou a dela devagar, como se não conseguisse acreditar no que tinha visto. A senhora Carmen foi professora por 35 anos. Ensinou centenas de crianças desta cidade a ler, a pensar, a ter dignidade. E o filho que ela criou usou tudo o que aprendeu numa faculdade de direito para tentar declará-la incapaz e tomar a vida dela. Isso não é herança, é traição. Silêncio absoluto. Então a juíza olhou para mim. Dona Carmen, a senhora gostaria de dizer alguma coisa? Levantei. As pernas não tremiam mais. A aliança no meu dedo parecia mais pesada. Olhei para o Maurício. Tentei, pela última vez, enxergar o menino de 8 anos com a joaninha na mão. Tentei achar alguma coisa que me desse esperança. Eu troquei as suas fraldas, eu disse, a voz calma, mas carregada de 67 anos de amor e de decepção. Eu te ensinei a ler. Eu segurei a sua mão no primeiro dia de aula. Eu passei noites acordada quando você ardia em febre. Eu te defendi quando o mundo inteiro dizia que você não ia dar em nada. O Maurício ergueu os olhos. Havia lágrimas neles. Ou talvez fosse só o reflexo da luz. E você fez isso comigo. Mãe. Não me chame de mãe. Você perdeu esse direito. A juíza suspendeu a audiência por 1 hora para deliberar. No corredor, o Pablo ficou ao meu lado. A Remédio segurou a minha mão. Você foi gigante lá dentro, Carmen, ela disse. Mas eu não me sentia gigante. Eu me sentia vazia, como uma casa depois da mudança. A Karina foi levada por policiais para prestar depoimento. Ainda gritava acusações contra todo mundo. Contra a Sandra, contra a juíza, contra mim, contra o próprio Maurício. O rímel escorrido desenhava linhas grotescas no rosto que um dia tinha sido tão cuidado. O Maurício ficou parado no corredor, sozinho. O advogado tinha ido embora. A esposa tinha sido levada. Ele não tinha mais ninguém. E, sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muito tempo, ele estava colhendo exatamente o que tinha plantado. Quando a juíza voltou, a sala ficou em silêncio absoluto. Ela leu a decisão em voz alta. Declarou a nulidade total da escritura de doação, com ordem de cancelamento imediato no registro de imóveis. Julgou improcedente a ação de desocupação, por falta de legitimidade do autor, que nunca foi dono do imóvel.
Indeferiu o pedido de declaração de incapacidade, registrando que se baseava numa figura abolida e que o laudo médico comprovava a minha plena capacidade. Encaminhou os autos ao Ministério Público para a apuração dos crimes de falsificação de documento público, fraude e uso de documento falso, e ainda o exercício irregular da função pública, este em relação à notária. Determinou a comunicação à autoridade competente para a apuração da responsabilidade profissional do Maurício como advogado, incluindo o uso abusivo do pedido de incapacidade como instrumento de coação. E no fim olhou para mim e disse: "Fica assegurada à senhora Carmen Salazar a posse plena e inquestionável do imóvel, bem como o direito de pleitear indenização por dano moral pelos danos causados." Dano moral. Deixa eu te explicar rapidinho, porque é justo que você saiba. O dano moral é a reparação que a justiça manda pagar quando alguém fere a sua honra, a sua dignidade, o seu nome. No México, existe o dano moral. No Brasil, existe a indenização por danos morais. E nos dois países serve para a mesma coisa: dizer, no papel e com a força da lei, que aquilo que fizeram com você foi errado e tem um preço. Não traz de volta o que se perdeu, mas deixa registrado, para sempre, de que lado estava a razão. Está encerrada a audiência. Meus pulmões se encheram de ar. Acabou. Tinha acabado. No corredor, depois que a sala se esvaziou, o Maurício se aproximou de mim. "Mãe, me perdoa." Eu olhei para ele. Por um longo momento, olhei para o rosto que eu conhecia melhor que qualquer outro no mundo. O rosto que eu vi nascer, crescer, se transformar. "Maurício, eu te amei a vida inteira, e eu ainda te amo. Não consigo evitar. Você é meu filho. Você sempre vai ser meu filho." Ele ergueu os olhos com esperança. "Mas perdão. Isso você vai ter que encontrar dentro de você mesmo. Eu não tenho mais para te dar. Não hoje. Talvez nunca." Virei e saí, apoiada no Pablo de um lado e na Remédios do outro. O Maurício ficou parado no corredor vazio do tribunal, destruído. Eu não olhei para trás. Nas semanas seguintes, os desdobramentos foram chegando. A Karina foi indiciada por falsificação de documento e fraude, respondendo ao processo em liberdade, mas com tornozeleira eletrônica. A vida perfeita de rede social acabou de uma vez. E cá entre nós, foi a única vez em que ela parou de postar. O Maurício teve a licença para advogar suspensa enquanto respondia ao processo disciplinar. Advogado que comete fraude contra a própria mãe não encontra muita clemência entre os colegas. A Sandra perdeu a função de notária e também respondia criminalmente. A escritura falsa foi cancelada. Oficialmente, a casa nunca tinha deixado de ser minha. E o casamento dos dois desmoronou antes mesmo de eles saírem do fórum, com acusações voando de um para o outro pelo corredor. Soube pelos vizinhos que a Karina voltou para a casa dos pais e que o Maurício foi morar sozinho num apartamento alugado. A herança que eles tanto quiseram virou pó nas mãos dos dois. Eu entrei com a ação de dano moral. Não pelo dinheiro. Eu não preciso do dinheiro deles. Mas para que existisse um registro oficial, um documento dizendo, com a força da lei, exatamente o que fizeram comigo. Um dia, algumas semanas depois, recebi uma carta. Envelope branco, a letra do Maurício. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar do mundo, porque fui eu que ensinei aquela mão a escrever. Abri com os dedos trêmulos. Ele dizia que sabia que não merecia o meu perdão, que olhava para trás e não reconhecia a pessoa que tinha feito aquilo, que a Karina tinha ido embora, o escritório tinha acabado, que ele provavelmente ia perder a licença, que tinha perdido tudo, mas que a pior coisa que perdeu fui eu. Dizia que não escrevia para pedir perdão, porque sabia que não tinha esse direito, mas para que eu soubesse que ele sabia o que tinha feito, que não ia fingir que não aconteceu, que ia carregar aquilo pelo resto da vida. E terminava: "Se um dia a senhora puder me ouvir, não me perdoar, só me ouvir, eu vou estar aqui." Li a carta várias vezes. As palavras entravam, saíam, voltavam. Não respondi. Guardei a carta numa gaveta. A mesma gaveta onde o Joaquim guardou os documentos que me salvaram, e fechei. Talvez um dia eu responda. Talvez nunca. Meses depois, já na primavera, eu estava no jardim,
de joelhos na terra, plantando mudas novas. As mesmas margaridas brancas e amarelas que eu plantei no dia em que me casei com o Joaquim, 45 anos atrás. A Remédios apareceu pelo portão com 2 xícaras de café. Trouxe reforço. Levantei, limpando a terra nas calças velhas de jardinagem. Obrigada, Mari. Sentamos no banco do jardim, o mesmo banco onde o Joaquim costumava ler jornal nas manhãs de domingo, com a vista dos vulcões ao longe. Como você está? Ela perguntou. Pensei na resposta. Vivendo um dia de cada vez. O Maurício ligou de novo. Eu sei. Vi a chamada perdida no seu celular. Você vai atender algum dia? Olhei para as flores recém-plantadas, ainda pequenas, frágeis, mas já criando raiz na terra escura. Talvez, quando doer menos, quando eu tiver certeza de que não vou dizer coisa que não posso retirar, e quando eu sentir que ele mudou de verdade, e não que está só arrependido de ter sido pego. A Remédios assentiu. Isso é muito maduro da sua parte, Carmen. Eu sorri. Pequeno, mas de verdade. É velho, Mari. Não maduro, velho. A gente riu juntas. E pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade, daquele riso que sai do fundo e faz bem. Olhei para a casa, a minha casa, as paredes que o Joaquim e eu pintamos juntos quando mudamos, o telhado que a gente consertou depois de uma tempestade, a varanda onde a gente tomou café toda manhã por décadas, o jardim onde o Maurício correu com uma joaninha na mão quando era só um menino com uma falha no dente. O Joaquim me disse uma vez, numa tarde comum que eu nunca esqueci: a casa não são as paredes, Carmen. É o que a gente constrói dentro delas. Ele estava certo pela metade, porque às vezes as paredes também importam. Às vezes defender as paredes é defender tudo o que a gente foi, tudo o que a gente construiu, tudo o que a gente amou. Eu quase perdi isso. O meu próprio filho tentou me arrancar daqui, mas eu não deixei. E não vou deixar, porque eu sou Carmen Salazar, maestra, viúva, mãe de um filho que me decepcionou como poucas coisas na vida me decepcionaram, e dona desta casa. Eu ganhei a casa, mas perdi o filho em vida. E essa é a parte que ninguém vê na foto do final feliz, que toda vitória custa alguma coisa, e às vezes custa exatamente aquilo que a gente mais amava. Agora me diz uma coisa, você que ficou comigo até aqui, se o seu próprio filho tentasse te arrancar da casa que o seu marido te deixou, o que você faria? Confrontaria ele de cara, no grito, na porta, ou faria o que eu fiz? Respiraria fundo, juntaria as provas e deixaria a verdade destruir a mentira sozinha, no tempo dela? Me conta aqui embaixo e me conta também de onde você está me ouvindo, porque eu fico imaginando essa história viajando por tantas cidades, tantas casas, tantas mulheres como eu e como você. Se você conhece alguém que passou por algo parecido, manda essa história para essa pessoa. Às vezes, saber que a gente não está sozinha é o primeiro passo para encontrar força. E se você gosta de história em que a verdade vence a manipulação e a dignidade fica de pé no final, fica comigo, porque a próxima já está sendo costurada. A gente se vê na próxima história.